Gravando. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar hoje o segundo episódio do Consultório em Foco. Hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o Dr. José Márcio Figueiredo. Mas antes até de apresentar aqui o Dr. José Márcio, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é o Consultório em Foco, né? Como a gente está começando agora esse processo, né? O Consultório em Foco é um podcast voltado para a área da saúde, voltado para médicos, profissionais da saúde. E o objetivo do Consultório em Foco é a gente falar mais sobre marketing, a gente falar mais sobre gestão, para que vocês consigam ter uma gestão otimizada, consigam melhorar os seus resultados na clínica de vocês. E é isso, a gente está procurando trazer convidados aqui especiais que vão agregar para o negócio de vocês. Bom, Dr. José Márcio, prazer recebê-lo, né, novamente aqui na Conecta, né, mas primeira vez aqui no podcast. Né, vou dar uma breve explicação aqui, né, de quem que é o Dr. José Márcio. O Dr. José Márcio, ele é oncologista clínico pela USP, pós-graduado em gestão de saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. E o Dr. José Márcio tem mais de 15 anos de carreira. Atualmente, ele faz mestrado em oncologia e pós-graduação em oncogenética, além de ser pesquisador de ensaios clínicos nacionais e internacionais no Centro de Pesquisa do Instituto do Câncer Brasil. Além disso, o Dr. José Márcio é fundador da Previonco, que é uma startup, né, de inteligência artificial voltada para ajuda no diagnóstico, né, do câncer. Então, assim, muita coisa bacana, o José Márcio pode contribuir aqui com a gente. Prazer recebê-lo. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. O convite, né, fantástico estar aqui. Eu acho que uma iniciativa sensacional a gente poder falar de gestão, poder falar de empreendedorismo e saúde, sim. Enfim, para onde que esse mercado está indo e alguns insights aí para os colegas. Parabéns pela iniciativa. Não, legal, mas vai ser muito bacana, assim, doutor. A gente vê, na nossa experiência aqui enquanto Conecta, enquanto marketing e tudo mais, a gente vê, assim, muito distante da vida do médico quando a gente fala em gestão, né? E é curioso que muitos dos médicos, eles têm um negócio na mão deles. E essa consciência de se ter um negócio, muitas vezes está muito longe, né, do pensamento do médico. Né? Quando você ali começou a carreira, ali, como que foi esse start, né, para depois você entrar em pós-graduação e tudo mais, aprofundar um pouco mais essa questão de gestão? A busca pelo conhecimento tem que ser contínua, né? Na formação nós não temos absolutamente nada em relação à gestão, né? Nem muito menos empreendedorismo. Então o médico ele tem um treinamento mais, ele tem uma visão holística da medicina, ele tem um treinamento mais individual, ele tem uma postura, eu diria até mais individualista, né? Ele não é treinado para trabalhar tanto em grupo, e ele também não sabe exatamente como inserir. O tempo de formação é muito longo, né? E aí ele vê os colegas de infância, enfim, que fizeram administração, entrar no mercado financeiro, ou enfim, estão em outras áreas, sim, e começam a trabalhar muito cedo no mercado. Então acho que essa é a grande dificuldade do médico em separar a medicina do empreendedorismo e da gestão. Legal. E como que foi a sua virada, assim, né? A gente vê a questão, né, do Instituto do Câncer. Então, hoje o Instituto está com 7 unidades? 7 unidades. 7 unidades, né? E como que é ser gestor? Gestor de um negócio de saúde, né? De uma rede. Então, vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Fazer um briefing aqui. Legal. Você tem que buscar o conhecimento ativo, não tem como, né? Você tem que correr atrás. Muitas vezes é muito mais suor e transpiração do que inspiração. Isso é uma verdade. Total. E claro, você tem que aproveitar as oportunidades. Você falar em gestão, né, você vai gerir algumas coisas, né? E o que você gere dentro de uma empresa, dentro de uma clínica? Você gere pessoas, você gere recursos financeiros, você gere tecnologia da informação e os materiais, os bens e materiais que você tem lá. E para gerir isso, você tem que se qualificar. Não necessariamente empreender é diferente de ser gestor. São coisas completamente diferentes. Né? Às vezes você é um excelente empreendedor, mas não faz gestão. Então, que você terceirize. O que o colega médico tem que entender é que o seu business, que seja um consultório, ele tem que ser profissional. Ele tem que ter esse profissionalismo. E se esse business começa a crescer, se esse consultório começa a aumentar, se você começa a ter unidades,
aí o nível de gestão também tem que se profissionalizar. Porque, no fundo, gestão é uma ferramenta. Sim, total. Né? E uma ferramenta de quê? De governança. E quando você fala em governança corporativa, né, você tem várias ferramentas dentro da governança corporativa, inclusive até um conselho de administração. Sim. Mas se você foca especificamente no começo, tem que estudar. Eu gostava muito de ler, né? Então recomendo aí, sei lá, Jim Collins, Empresas Legal. Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, Sonho Grande, são livros que eu recomendo muito, né? Lean Startup, Sim, enfim, total. É muito importante a gente começar pequeno e melhorar. E melhorar. E você trouxe até, né, esses exemplos dos livros e tudo mais. A gente não tem, assim, tantos grandes nomes falando de gestão para a área da saúde, vamos dizer assim, que esteja mais difundido, né? E o bacana é dos profissionais, dos médicos que estão ouvindo a gente e tudo mais, né? Procurar essa inspiração em coisas que não são da área. Às vezes a gente vê, né, muito dos médicos falando assim, não, mas eu não tenho isso para minha área. Não, porque muitas vezes isso vai precisar ser criado, né? Então, trazer conceito de Lean Startup para dentro do consultório, cara, é sensacional. Sem dúvida. Né? A gente tem muito a ganhar com isso, né? E você tem que aprender a escutar muito, né? Conversar com muita gente, trocar muita ideia, aprender com os erros dos outros. Então, porque no fundo, é aquela coisa, o que você quer com o seu consultório, né? Pensa no consultório como uma empresa desde o começo. Aí tenta definir qual são a missão, visão e valores do seu consultório. Para você alinhar o objetivo estratégico à missão, visão e valores. E com isso você consegue ter metas e atingir aquele objetivo estratégico. Com certeza. Você vai conseguir isso com tempo, com treinamento, com qualificação, né? Mas a busca ativa do conhecimento hoje, o Google está aí, né? Você tem o Google, você tem as ferramentas, o conhecimento está difundido, você tem que sentar e correr atrás e trocar bastante ideia. Tá? Tem muita gente querendo empreender em saúde, há um cenário gigantesco de oportunidades, mas a gente tem que entender que ser bom médico não significa que você terá sucesso no seu consultório no que tange empreendimento. São duas coisas diferentes. Totalmente diferente. Interessante mesmo. E você sabe que uma coisa, né, além, né, de definir toda essa questão de metas, a gente falar de missão, visão, valores, né, toda, vamos dizer, a teoria da administração que está por trás de tudo isso, né, é medição, é controle de KPIs, né, Exato. cara? A gente conseguir medir. E você falar KPI para o médico, o cara, sei lá, vai achar que é uma medicação, ou não vai... Alguma senha específica para avaliar um critério específico da pessoa e tudo mais. Exatamente. Os KPIs são importantíssimos, né? Porque você vai avaliar exatamente aí as pessoas, quais são os grandes indicadores específicos ali dentro da sua empresa. Exato. Mas eu daria até um passo atrás, Rafael, em relação a isso. Eu acho que o colega médico ou o profissional de saúde, não médico, né? Nós estamos falando aqui para profissionais de saúde. O profissional de saúde tem que entender que se você não tem uma métrica, você não tem absolutamente nada, porque você não consegue quantificar e você não consegue avaliar desfecho. Exato. E aí, eu acho que a gestão, ela obviamente usa a metodologia científica, você tem ali hipóteses que foram avaliadas e você tem que otimizar processos. Né? Todo processo tem começo, meio e fim e entrega um produto. Exatamente. Né? E quanto mais você está alinhando esses processos ao objetivo estratégico da sua empresa, que está alinhado com missão, visão e valores, com certeza você pode otimizar ganhos do seu tempo, de recursos financeiros e, obviamente, do serviço que você oferece para o seu paciente. Né? Eu acho isso um ponto fundamental. Só queria deixar uma mensagem. Qualificação técnica é fundamental. O inverso, a gente está aí na era do TikTok e tudo mais. Exatamente. O inverso também é verdadeiro. Nenhum médico chega lá fazendo, ou profissional de saúde chega lá fazendo dancinha. Né? Qualificação clássica é fundamental. E até pegando o gancho desse ponto, né, a gente vê a relação da empresa, né, atrelar o resultado da empresa, né, em ações de marketing
desse tipo, sabe? Às vezes fica até uma visão até um pouco deturpada do que é marketing na saúde, né? Porque a gente vê com o crescimento do TikTok, das mídias sociais, essa questão das dancinhas e tudo mais, todo o esforço que eu fiz foi perdido, eu deveria ter focado em outra coisa, mas é totalmente o contrário, né? Não se faz marketing em saúde dessa maneira, né? A gente tem uma visão até, vamos dizer assim, mercadológica no que tange a questão de mídia social, influenciadores digitais e tudo mais. Essas pessoas precisam fazer esse tipo de ação. Agora, na nossa área, vamos dizer assim, da saúde, muda tudo. Conhecimento. O que o médico precisa fazer? Conhecimento, passar conhecimento para que ele gere segurança no paciente, para que ele te faça a escolha, né? Então, não é o que eu sempre falo para vocês, assim, né? Conversando com os nossos profissionais. É o que eu sempre falo para vocês. O resultado de vocês, ele está atrelado em uma série de ferramentas de gestão dentro do consultório que, com um bom marketing, vão potencializar o resultado de vocês, né? E para isso, vocês precisam ter qualificação técnica, né? Uma formação boa, isso não muda nada, né? Formação... Como tudo na vida, né? Exatamente. E uma boa gestão, né? Dentro do consultório. Sim. E aí tem uma série de outras coisas. Tem jornada do paciente, tem o próprio atendimento do consultório, né? Uma série de nuances aí que a gente precisa avaliar. Eu costumo dizer que a tecnologia, né? Que seja as mídias sociais, as ferramentas de marketing, elas estão aí para ampliar a sua atuação e a sua comunicação com as pessoas, com os pacientes, com os familiares. Sim. Né? Sei lá, 60%, 70% dos problemas nas empresas, nas famílias, ocorrem por deficiência de comunicação. E, então é uma ferramenta muito importante e eu acho que o marketing ajuda, não só o marketing, mas a assessoria de imprensa, a mídia, enfim, o planejamento, né? Você fazer um planejamento e mitigar riscos, né, melhora muito a sua comunicação com o paciente, que é o resultado que todo mundo quer. Exato. Né? Você pode ser o melhor médico do mundo, mas se a dona Maria ou o seu João não tomarem o remédio que você prescreveu, você não vai ter o sucesso terapêutico e, consequentemente, esse paciente não vai ter um bom resultado. Mas é bem por aí mesmo. Até se a gente pega uma ação de marketing, né? E aí a gente tem uma empresa que a gente não conhece os indicadores. O empreendedor, né, o médico empreendedor, o profissional da saúde e tudo mais, ele nunca mediu o resultado. E aí o que acontece? Você faz uma ação de marketing e aí você vai entender, melhorou, não melhorou, mas qual que é a base, né? Então voltando lá no indicador de novo, né? A importância. E qual é o seu objetivo no KPI também, né? Exato. Você tem que estar claro esse objetivo, né? Para você também saber e não mudar isso ao longo do tempo. A gente, até em experiências anteriores, né, eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas a minha primeira formação foi em engenharia. Ah, que legal. Né? Por isso é bom de planejamento estratégico, por isso é bom de projetos. Exatamente. Então, a gente trago muito essa visão, né, de indicadores, de engenharia e tudo mais, e depois eu fiz uma especialização em Lean, né? Então, toda a parte de startup e tudo mais, a gente trabalhou. Então, a ideia de juntar esses conceitos, né, para a gente conseguir montar um planejamento estratégico, que ele começa desde visão, missão, valores, passa depois para uma estratégia de marketing, né, que vai melhorar e aumentar. Mas voltando lá no indicador, agora até me perdi aqui, eu lembrei do que eu estava falando no começo, né? Quando a gente monta o indicador, o que ele precisa ser, né? Ele precisa ser o guia onde vai nortear as nossas decisões, né, de um ponto até o nosso objetivo final. Se a gente muda o indicador ao longo do tempo, você não tem relevância estatística nenhuma a respeito do que você está mudando e você não consegue identificar quais as melhorias que efetivamente deram resultado. Então é importante também para você que está ouvindo a gente, né, quando você está pensando nos objetivos da sua clínica, né, então vamos dizer assim, você fez seu planejamento anual, você tem um objetivo para chegar até o final do ano. A não ser que se você tenha definido mal esse teu objetivo principal, não mude o indicador. A gente vê pessoas até que têm uma certa consciência do que são indicadores e tudo mais, porém
o objetivo muda a cada 3 meses. Não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Você não concorda? Sim. Sim, sem dúvida. E trazer gente boa para você, para próximo de você, né? Porque assim, hoje eu tava conversando aí com alguns colegas e tudo mais. O profissional, eu fiz medicina, mas enfim, fiz várias especialidades, fiz pós-graduações, e isso não basta, né? O mundo está muito dinâmico, né? Então, o quanto você consegue absorver? Eu tenho sempre uma mentalidade que quando a gente, né, construiu o conceito de saúde dentro do Grupo Instituto do Câncer Brasil, que nasceu há mais de 10 anos, que era assistência, ensino e pesquisa com descentralização, qualidade e responsabilidade social, que eu precisava trazer gente boa que me complementasse, né? E a gente tem que se cercar de gente boa, né? É um princípio de Incolles, primeiro quem, depois para onde. Então, selecione as pessoas certas para remar colocar no seu barco e depois defina para onde que o barco vai, né? Isso é fundamental. E é isso, na vida a gente tem que saber escolher, né? Isso e mesmo. Na nossa profissão também a gente tem que saber escolher. O conhecimento está difundido na humanidade de forma muito, muito fragmentada. Então ninguém sabe tudo. Por mais pós-doutorado que você tenha, você sabe uma seara específica muito pequena. Sim. E o conhecimento está difundido. Então você tem que saber conversar e gerenciar essas pessoas para otimizar resultado. Então, mas muito legal. Acho que você falou aí dos principais pilares de gestão, né? Eu acho que, assim, as pessoas que estão nos ouvindo e tudo mais, conseguir olhar, né? Ter só essa visão de saber que é para isso que eles precisam olhar, já vão conseguir melhorar já o resultado. Óbvio que precisa de ação, precisa entender, precisa estudar um pouco mais, mas é interessante saber quais são os principais pontos, né? Para poder avaliar. Bom, você puxou um pouquinho do Instituto do Câncer, né? Então, até queria também trazer um pouquinho, né, do Instituto, né, que o objetivo principal, né, principalmente nas conversas que a gente já teve e tudo mais, era descentralizar, né, o acesso, né, às pessoas com câncer, mas descentralizar o atendimento que, na grande maioria das vezes, estava nas principais capitais, né, do Brasil, né? Como que foi essa construção? O que vocês pensaram com o Instituto nessa fundação e tudo mais? Legal. O Instituto foi fundado por 4 sócios, né? 3 eram oncologistas clínicos na USP Ribeirão Preto, um cirurgião oncológico no Hospital do Câncer de Barretos. E todos eram do interior, né? 3 eram do Mato Grosso do Sul, nasceram em cidades do Mato Grosso do Sul, eu sou um deles. Você é de lá, né? Sou de lá. E um outro do interior de São Paulo. Enfim, e aquilo foi... A gente tinha a ideia de empreender, né? Tinha a ideia de pensar um pouquinho fora da casa e tudo mais. O Brasil é um país continental, só que com uma estrutura de saúde muito focada no modelo inglês e no modelo canadense, que é centralizada, né? Só que na nossa infraestrutura é de país terceiro mundo. Então, qual que era a ideia? Poxa, vamos levar, por que as pessoas do interior, por que a USP lota, por que Barretos lota? Sim. Porque não há estrutura qualificada para as pessoas tratarem onde estão. Poxa, vamos tentar levar a estrutura, levar uma bandeira que você realmente consiga fazer a diferença, que aquela pessoa tenha uma cirurgia oncológica de qualidade na região onde ela está tratando, que ela faça uma infusão de acordo com os guidelines, com os grandes protocolos. Então, vamos levar gente qualificada para o interior. E aí foi a ideia do Instituto. Nossa primeira unidade foi em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Legal. O modelo deu certo, depois a gente foi para Andradina, que é interior de São Paulo, próximo a Araçatuba, aquela região. E aí veio a ideia da expansão. A gente tinha um produto minimamente viável, e foi a ideia da expansão. Hoje nós estamos em 3 estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Legal. Mas naquele momento, lá em 2015, 2014, a tomada de decisão foi importante. Poxa... vamos ter mentores, vamos ter conselhos, vamos estruturar acordo de sócios, vamos trazer bom advogado, vamos trazer marketing, vamos trazer administração. Eu não sou administrador. Exato. Então, como que se você quer dar um salto de qualidade, você tem que trazer um time qualificado para te ajudar na tomada de decisão, né? E quanto mais informação, e aí entra exatamente tudo aquilo que a gente estava falando. Para você tomar a decisão,
você precisa de informação qualificada, de dado, né, de BI, você precisa estar em tempo real, sendo municiado com o máximo de informação para você errar menos. Exatamente. Né? Porque errar é doloroso, custa dinheiro. Né? Quando você erra, você geralmente paga do bolso. E é ruim, ninguém quer errar. Né? Mas só erra quem faz. Quem está fazendo. Exato. Concordo. Então, todo mundo vai errar. É importante você aprender com seus erros, né? Pivotar, né? Trazer o conceito de pivotagem para o seu dia a dia. E basicamente hoje o ICB cresceu, nós somos uma SA, nós temos um conselho de administração, enfim, nós chegamos a um nível de estruturação e saímos de uma empresa pequena para uma empresa de médio porte. Né? Então, isso leva tempo, isso se faz com tudo isso que eu te falei, que eu acho importante. E sim, você pode aplicar no seu consultório, independente, porque a gente brinca, a gente começou numa portinha. Sim. Né? Numa portinha no interior do Mato Grosso do Sul. E o sonho deu certo porque, obviamente, os sócios estavam alinhados, os fundadores estavam alinhados naquele momento com o que a gente planejou de propósito. Esse era o nosso propósito, era o propósito de todos, né? Levar a oncologia para o interior. Maravilha. E a coisa aconteceu. Não, mas muito legal, né? E até linkando essa questão, né, do propósito e do que a pessoa quer fazer realmente da vida, a gente tem assim muitos casos aqui, né, dos médicos bem assim no início de carreira, querendo fazer a transição. Às vezes o cara ainda tá no plantão, tá fazendo, né, horas e horas ali de plantão e eles querem fazer o consultório próprio, né? Mas a gente também, às vezes, vê um caminho que essas pessoas querem percorrer, que já querem chegar lá já estando, já no topo, né? Então, assim, o que você recomendaria para esse cara que está saindo do plantão agora, que está querendo planejar, qual que é a dica principal, assim? É difícil, tá? É difícil porque a gente se forma muito tarde, né? E praticamente já sai da formação casado e começando com família, enfim, e querendo ganhar dinheiro e querendo acontecer, se especializar. Eu acho que a pessoa ela não precisa ter todas as respostas naquele momento, mas ela tem que procurar o melhoramento contínuo. Então, aquele princípio de Kazan, realmente você procurar ser melhor dia após dia, e ali você vai se conhecendo, né? Porque assim, durante a formação, em 6 anos, você consegue mais ou menos definir se você quer ser cirurgião ou não, ou ser clínico, e depois você vai abrindo o seu leque durante a residência médica e as outras formações. E eu acho que tem que ser uma tomada de decisão, um processo de autoconhecimento, alinhando o que você realmente gosta, qual é o seu propósito, o que vai te motivar a sair da cama todo dia pela manhã. Sim. E calma, né, doutor? E calma. Ajuda muito, sei lá, passar um tempo fora, fazer um fellow fora, ou morar fora, ou fazer trabalho voluntário, por exemplo, sei lá, Médicos Sem Fronteiras. Legal. Eu participo de no Pantanal, que acontece eu vi anualmente, uma expedição que acontece há 10 anos. Então, assim, são coisas que te tocam, que te dão insights, você tem que conversar com muita gente, não seja fechado. Não ache que o profissional de saúde acha que ele sabe muita coisa. Sim. Então, abaixa um pouquinho a bola, põe a bola no chão, converse muito, escute muito, né? Isso ajuda bastante. Mas muito legal, né? Até essa questão, eu comento isso muito também com os médicos nossos, que além, né, deles estarem abertos para ouvir, né, isso interfere até no relacionamento deles com os pacientes. Sem dúvida. Né? Porque às vezes o médico ele acha que ele já sabe de tudo e tudo mais, e ele às vezes esquece, né, dessa, vamos dizer, de como que a comunicação com o paciente também ela precisa fluir de maneira que o paciente entenda, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Eu sempre gosto de falar, então eu lembrei aqui, aproveitei esse gancho, né? Porque os médicos precisam sempre ter ali, comunicação focada para o paciente. Quando você estiver conversando com um colega,
Você está conversando com ele, está tudo certo. Mas vamos lá, não vamos voltar desfocar desse assunto, mas toda vez que tem uma brecha eu gosto de pontuar, né? E você até comentou no começo em relação à questão das inovações tecnológicas para a área da saúde, né? E como que esse terreno, né, é um terreno de muitas oportunidades, muita inovação está acontecendo. Recentemente, a gente participou de um evento até de inteligência artificial no Google. Aqui no Parque Tecnológico também, na última semana, a gente teve o Innovation Week. A gente falou também sobre inovação na área de radiologia e tudo mais. Então, assim, a gente vê um mercado muito propenso à inovação na saúde, que antes era uma área um pouco intocável nessa questão, né, de inovação e trazer recursos tecnológicos, de falar de startups dentro da área da saúde, que antes era uma coisa um pouco mais, vamos dizer, era muito mais um sacerdócio do que, né, uma empresa e tudo mais. Enfim, como que você está vendo esse mercado da saúde nesse momento agora no Brasil? Quais as oportunidades você está enxergando? Bom, as oportunidades são gigantescas. Nós temos tecnologia hoje para muitas coisas. Hoje a gente tem os acessórios, né, os wearables, né, que você tem, seja o relógio, seja o óculos inteligente, seja a roupa inteligente. Então, assim, o paciente vai ser monitorizado 24 horas, se ele quiser, e a um custo cada vez menor. O sequenciamento do genoma humano, né, que terminou em 2008, inclusive com todas as doenças hoje, nós estamos falando de terapia gênica, ou seja, a gente vai editar o gene da pessoa que nasceu defeituoso. Isso já é realidade. Por exemplo, teve um trabalho recente com pacientes com anemia falciforme, em que esse gene foi editado por uma tecnologia que chama CRISPR, e o paciente começou a voltar a fazer hemácias normais e não a hemácia em foice. Claro que ainda não é uma realidade, ainda é um cenário de pesquisa, mas essa vai ser a nossa realidade. Então, tanto da área de biotecnologia, como na área de TI, telemedicina, informática, gestão de processos, gestão de pessoas, a coisa está evoluindo muito rápido, né? E há uma oportunidade, um leque de oportunidade gigantesco, né? É claro que você tem regras, por exemplo, a LGPD, para cumprir, você tem que ter cibersegurança, você tem que ter uma série de coisas em relação a dado, né? E transformar esse dado em produto, né? É exatamente isso, por exemplo, que a gente quando pensou em fundar a Previonco, que era um sonho antigo, né? Porque hoje eu te traço um cenário, um panorama da saúde. Não está fácil. Você, colega que está abrindo um consultório, saiba que não está fácil em todos os setores, né? A saúde está muito cara. O sistema brasileiro é extremamente regulamentado da saúde suplementar. A gente tem em torno de 50 milhões de usuários. Os planos de saúde vêm fechando com prejuízo bilionário aí, ano após ano, né? Principalmente agora depois da pandemia. Principalmente depois da pandemia. A população brasileira está envelhecendo e quem paga, né, quem deixa a operação de pé é a base da pirâmide. Isso tem a ver com a economia, né? E então o cenário é extremamente desafiador, né? Então, se você vê aí novos modelos de saúde acontecendo e tudo mais, mas por que eu citei as operadoras? O mindset delas também precisa mudar, está mudando, mas não numa velocidade que eu acho necessária, porque prevenir é melhor do que tratar, né? Hoje os remédios, seja não só em oncologia, tá? Em reumatologia, em doença inflamatória intestinal, em neurologia, enfim, as drogas são muito caras, né? Porque para cada uma molécula, 10 mil são jogadas, esse tempo custa em torno de 10 anos, do ratinho até o paciente, a farmácia, e custa em torno de $1 bilhão por molécula, né? Então, realmente é caro, né? Pesquisa clínica é caro, desenvolver novos remédios extremamente caro, e a gente precisa prevenir. Então, a ideia da Previonco veio com isso, usando inteligência artificial, telemedicina, oncogenética, aconselhamento genético e planejamento estratégico. Então, a gente pegou tudo isso, pegou todo esse know-how e oferece para empresas uma redução de custo. Legal. É um saving, eu salvo dinheiro para a empresa, porque ela tem coparticipação em saúde. Sim. E, obviamente, melhora a saúde do colaborador, porque quem faz diagnóstico precoce fica curado e, obviamente, mais produtivo, feliz. E esse é o nosso foco. Te dou um exemplo de um cenário
que a gente pensou, né? Existem várias oportunidades. Conheço gente que fez startup com psicologia, né? Psicóloga que fez startup aí, bombou durante a pandemia, né? Então, assim, a gente tem de tudo, de biotecnologia a serviços, só mudando a maneira de você monetizar o negócio. Sim, não, mas muito, muito bacana mesmo. Até entrando um pouco mais ainda na Previonco e como que a inteligência artificial ela tem muito a contribuir, né, com o diagnóstico precoce. Nessa visita que a gente fez no Google, né, existem diversos setores da medicina que já estão fazendo testes. A gente viu testes feitos na Amazônia, né, com mapeamento de retina feito à distância. Com celular, né? Com celular, eu achei sensacional. A telemedicina veio para ficar, é uma ferramenta que não tem mais volta, né? Porque você vai deixar de oferecer, é até antiético. É você deixar de oferecer telemedicina para qualquer pessoa, independente se ela está longe, está perto, enfim. Exato. É uma ferramenta que está no nosso bolso, está aqui no celular, né? Então, você pode avaliar um eletrocardiograma, um fundo de olho, saturação do paciente, enfim. Não tem como ser diferente. Então, nossa, eu achei assim, sensacional tudo que eles conseguiram mostrar. Então, eles até mostravam, né, o corpo humano todo. E aí, em cada local, eles mostravam alguma iniciativa que já estava sendo testada. Existem alguns testes aqui no Brasil acontecendo, outros testes também na Índia, né, que tem um nível populacional, né, que é interessante para os tipos de estudo que estão sendo realizados. O Brasil, ele está entrando numa crescente também nessa questão dos estudos. O próprio Google mesmo está inaugurando um escritório agora em São Paulo exclusivo para a saúde. Então, assim, achei também sensacional, mais uma iniciativa, né, que a gente vai conseguir colher frutos aí ao longo dos próximos anos. Na radiologia, toda a questão da leitura dos cinzas, né, então hoje o que o médico não conseguia fazer a leitura, né, a olho nu ali, né, que dependia muito do olhar. A mesma coisa na patologia. Exato, exatamente. Então, assim, é um universo, né, de oportunidades. E aí, dentro desse universo de oportunidades, né, recentemente a gente teve também com a secretária de saúde aqui da nossa cidade de São José dos Campos, né, e aí a gente viu um estudo da deficiência de profissionais qualificados para operar essas profissões novas que vão surgir. A gente viu técnico de telemedicina, né, a engenharia biomédica numa ascendência, né? Então, existe diversas profissões que num curto prazo, né, a gente vai precisar ter cada vez mais profissionais se formando, né, que também pode ser até um impeditivo até para o avanço dessa tecnologia. Você já viu alguma iniciativa para a formação dessas estruturas de base, né, para que a gente consiga avançar? Bom, como liberal clássico, eu acredito no mercado, né? Então, enfim, a gente vê aí as startups estando aí nas incubadoras. Sim. Aqui em São José dos Campos a gente tem um parque só para isso, né? O Sebrae, imagino que esteja de olho nisso também, focando nessa especialização, nessa profissionalização. Aqui no parque mesmo a gente vai ter uma exclusivo só para a área da saúde, uma área só para startups na área da saúde e tudo mais. Fantástico. E a coisa vai andando, né? Sim. A maioria das profissões do futuro nem foram inventadas ainda. Né? Então, o ser humano é resiliente. Eu acredito no ser humano. Né? Então, acho que o caminho é esse. A dor do mercado leva... É por isso que hoje a gente fala em skills, né? Em você Sim. realmente estar aberto ao conhecimento e tentar fazer com que você transforme o cenário onde você trabalha, a empresa, enfim, a sua empresa ou a empresa onde você trabalha, para ter o melhor resultado possível, colaborando com o que você sabe, né? Não, muito então legal. Acho que esse é a grande mudança de pensamento que realmente vai fazer a diferença. E com a tecnologia vai ser isso. A gente tem o problema inverso. Às vezes o paciente não quer compartilhar o dado, né? Essa geração mais nova já nasceu mais aberta em relação a isso.
ela aceita compartilhar muita coisa em TikTok, por exemplo, para ter os benefícios em relação ao número de seguidores, enfim, aos ganhos secundários, né? Então, acho que para essa geração não vai ser tão difícil compartilhar dados em saúde. Para a geração mais antiga, acaba sendo um pouco mais difícil, mas, claro, ela tem que entender também que esses dados são com toda a segurança, com LGPD, etc, etc, toda uma hierarquia de acesso. Exato. E aí você começa a ter também uma retroalimentação de que, sei lá, quem compartilha dado consegue, sei lá, ter um benefício no custo do valor da operadora. A gente tem operadoras inteligentes que estão trabalhando, são operadoras virtuais. Por exemplo, eu cito a Alice, que é uma operadora em nível nacional, para ficar no Brasil, que trabalha com esse cenário mais inteligente para tentar um ticket médio e redução de custo mais baixo e aumentar acesso. No fundo, a gente está falando de acesso, a gente está falando de cuidar de pessoas, cuidar de gente. Sim. E eu acho que a tecnologia, ela me toca muito em relação a isso, porque eu consigo ampliar a minha base de cuidados e levar a excelência para pessoas que jamais teriam acesso a uma unidade física do Instituto do Câncer Brasil. Então, por isso que a Previonco mexe bastante comigo, né? que é um sonho antigo, e assim eu vejo a tecnologia. Mas por que eu te falei? Te dou um exemplo da oncogenética. Hoje, 85% dos casos de câncer, 80% a 85% são pelos fatores de risco. Hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, sedentarismo, etc. Tá? 15% a 20% são por fatores genéticos, fatores hereditários, que podem passar de pai para filho. É pouco, né? Se a gente pensar, porque não é muito, pelo contrário. Coloca aí 20% da população brasileira, da população mundial. E desses 15% a 20%, a gente acha o gene responsável em torno de 8% a 10%. Tá? Então, eu posso, com um exame de saliva, detectar uma presença de uma mutação hereditária que aumenta o risco de uma predisposição hereditária ao câncer. Não é que a pessoa terá câncer. Só que às vezes o paciente se recusa, fala, não quero saber. Aí a gente tenta, claro, o direito dela, tem a parte ética, tenta argumentar no seguinte sentido: o que o senhor ou a senhora prefere? Ser protagonista da sua vida ou deixar o câncer ser protagonista? Né? Porque hoje a gente consegue fazer um nível de rastreamento individualizado específico para aquela pessoa. Então, uma coisa é rastreamento populacional, que inclui todos nós aqui e gera custo, e pode ou não mostrar benefício. E outra coisa é o rastreamento individualizado para aquela pessoa com aquelas características, que pode fazer toda a diferença e evitar que uma família tenha perdas e alguém faleça de câncer, por exemplo. Sim, nossa, mas isso é importante pra caramba, né? A gente conseguir ter... Você imagina eu falar para um CEO da empresa que 10% a 15% da carteira dele tem um risco aumentado de câncer só hereditário. Não, exatamente. Isso que a Previonco quer mostrar. Previsibilidade, planejamento estratégico, melhor cuidado com o paciente. Enfim, você tem que... mas eu tenho turnover. Não, seu turnover não chega a isso. Sim. E é importante porque a gente está falando de saúde pública, saúde mental, porque o colaborador mentalmente feliz e mentalmente não com uma pressão a menos, ele vai render muito mais no trabalho. Com certeza, com certeza. E você sabe, voltando, a gente tem muitos gestores de hospitais, né, que acompanham a gente aqui, gestores de hospitais, gestores de empresa, RH também das empresas. Nas empresas que a Conecta está inserida, a gente fala muito sobre isso quando a gente está falando de endomarketing, comunicação interna e tudo mais. Então, assim, importante, pessoal, vejam, conheçam o trabalho da Previonco, assim, né? Eu acho que é super importante, principalmente profissionais que estão ligados às áreas de bem-estar das empresas, né? Conheçam a Previonco para levar mais essa opção, né? Que vai acabar reduzindo sinistralidade, tem uma série de ganhos, né? De ganhos econômicos, mas existem ganhos ainda muito maiores, né? Que é da saúde do seu colaborador, né? A redução de turnover, uma série de coisas aí que vai ser só benefício, né? Então, quem ainda não segue a Previonco, @PrevioncoBR, sigam lá, que tô fazendo a propaganda aqui pelo doutor, mas é porque eu também gosto muito do projeto, acho o projeto muito, muito bacana. Gente, mas vamos dar sequência aqui no nosso papo.
né, a gente está agora no Outubro Rosa, né? Então, o Dr. José Márcio, além, né, de ser diretor do Instituto do Câncer, né, e fundador da Previonco, é especialista em câncer de mama, né, doutor? Então, a gente está num mês, assim, super importante. Eu acho que é bacana, assim, até como um papel social, nós falar um pouquinho sobre isso, Claro, né? claro. Eu acho que a gente precisa, de certa forma, alertar, né? Não, sem dúvida. O câncer de mama é o câncer que mais prevalente na população feminina, né? Existe câncer de mama em homem, mas é raro. E gera comoção, né? O Brasil tem um dado diferente do resto do mundo. Nós temos mais câncer de mama em mulheres mais jovens, abaixo dos 45 anos, que a maioria dos países. Então, possivelmente, quais são os fatores que envolvem? A gente precisa pesquisar mais. Será que são fatores só genéticos, né, da miscigenação? Será que existem outros fatores específicos? Acabou de ser publicado um dado genético em relação a isso. Mas a gente tem que fazer a prevenção. Infelizmente, falta rastreamento, né? Há uma dificuldade de mamografia no Brasil, principalmente no setor público. A fila é grande. O INCA, né, o Instituto José de Alencar, Instituto Nacional do Câncer, ele acaba, por uma questão de custo-efetividade, priorizando, recomendando, a mamografia só a partir dos 50 anos, mas a gente sabe da importância de começar aos 40 anos. Existe a população, os 10% da população brasileira que pode ter uma síndrome de predisposição hereditária, e se essa paciente, por exemplo, tiver uma mutação igual a Angelina Jolie, por exemplo, BRCA1 e 2, não pode começar aos 40 anos, já está muito tarde, só mamografia e ultrassom não resolvem, ela tem que começar aos 25 anos, com ressonância anual intercalando com mamografia semestral, para você ver como muda. Caramba, muda totalmente uma informação, muda completamente o cenário, né? Enfim, então a mulher tem que se conscientizar, e as mulheres são muito mais conscientes que o homem em relação à saúde, isso é um fato. Sim. Né? Mas nós temos essa dificuldade de falar com a população. Quando eu estou no ambiente, palestra, com a população SUS, né, a população que tem menos acesso, eu acho importante falar para eles que eles têm menos acesso, porque ninguém é tolo, né? Eles têm que saber que eles têm menos acesso, e eles têm que procurar os direitos dele e cobrar especificamente lá o vereador, o deputado, enfim, o gestor, para saber que ele precisa fazer o exame. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Inclusive o oncogenético, né? Que você imagina, já é difícil no privado, no SUS não existe, tá? Então essa é uma grande dificuldade em relação a isso. Então, o Outubro Rosa, a gente tem que falar de prevenção. A prevenção é no ano inteiro, né? Se você tem um histórico familiar de câncer de mama na família, seu risco já é um pouco maior do que a população em geral. Os outros fatores de risco, né? Obesidade hoje é um grande fator de risco para a mulher, é uma epidemia mundial. E se você é obesa, você tem maiores níveis hormonais de estrogênio e progesterona no seu corpo, e isso atua no tecido mamário, mandando o tecido mamário se multiplicar. Tá? Então, por isso, ele aumenta o risco do câncer, de uma célula se dividir errado ao acaso e aquilo virar um tumor, um clone tumoral. Né? Além de aumentar o risco de outros tipos de câncer. A obesidade aumenta o risco de vários tipos de câncer na mulher, mas mama é um deles. Então, tem que fazer atividade física, tem que se prevenir, tem que não fumar de jeito nenhum, bebida com moderação, avaliar o seu histórico familiar. Se estivermos, poxa, minha mãe tem câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, tem uma tia com câncer de mama, acende um alerta para procurar um oncologista, principalmente um oncogeneticista. Histórias de tumores que podem fazer parte da síndrome de BRCA1 e 2, tumores de mama, ovário, principalmente, mama, ovário, melanoma, próstata e pâncreas. Então, tem uma família que tem esses tumores que eu falei, poxa, vamos conversar com um oncologista e ser encaminhado para um oncogeneticista. Talvez a paciente tenha indicação de fazer um teste germinativo, que é o teste de saliva, para ter informação e atuar, né, no empoderamento aí do... E a tecnologia de hoje. E a tecnologia de hoje, poxa, né? Então, você tem acesso, né? Muito legal. Não é para ficar lendo no Google, mas é para procurar o profissional correto, né? Informação tem que gerar conscientização. E para isso você tem que entender os riscos e benefícios e pontuar
em relação a isso, né? Eu acho muito, muito importante. Bom, muito bacana. Bom, a gente falou aqui, né, de diversas ferramentas, a gente falou um pouquinho de gestão, a gente falou um pouquinho de tecnologia, e o objetivo até de trazer esse tipo de discussão aqui pro Consultório em Foco, a ideia nossa, sabe, doutor, não era trazer um bate-papo engessado, a gente está querendo trazer um bate-papo que fique rico mesmo, para o médico ele conseguir, né, para o médico e pro profissional da saúde, ele conseguir se encaixar no momento dele de carreira, entender um pouquinho qual que é o momento dele, então se ele de repente ele ainda está querendo montar o consultório, então vamos pensar um pouquinho na visão, na missão da empresa e tudo mais, né? Aí beleza, não, já fundei, já tenho minha visão e tal, vamos começar agora a definir nossos KPIs, vamos criar indicador, vamos começar a medir, né? Vamos otimizar, né, o nosso resultado, o nosso consultório e tudo mais. Eu acho que o bate-papo foi super rico. Eu queria te agradecer aí pelo bate-papo. Acho que a nossa comunidade aqui, né, da Conecta vai se conectar muito aí com o nosso papo, do Consultório em Foco também. Então, obrigado mesmo aí por participar. Eu que agradeço o Consultório em Foco, uma honra estar aqui. Estou à disposição e espero que o pessoal goste do nosso bate-papo. Para mim também é enriquecedor estar aqui, trocando ideia, muito bom. Show de bola. Pessoal, esse foi o segundo episódio do Consultório em Foco. Dr. José Márcio, muito obrigado e até o próximo episódio.